qual é o seu livro mais famoso? Eu costumo, quando eu entrevisto um cantor ou um compositor, eu pergunto assim, qual é a sua Conceição? Brincando com o Calbi, que a Conceição do Calbi era o grande sucesso Claro, dele, né? Caldeira No seu incrível. caso, que você já foi eleito até pela... Sua obra tem mais de 70 países, não é isso? Isso, Com 25 milhões de exatamente. livros vendidos, é o que diz o Google a seu respeito. A Folha já disse que você é o autor brasileiro mais lido, não Exatamente. é? Alguns dizem que E, eu sou o autor mais lido da década, psiquiatra. Alguns dizem que eu sou editoras, que eu sou o psiquiatra mais lido do mundo na atualidade. olha Mas eu só, falo, mas eu falo que eu sou um carregador de pedras. Eu sou apenas um caminhante que anda no traçado do tempo, tentando compreender quem sou e procurando dar o melhor de mim para os outros. Sou um eterno aprendiz. O culto à celebridade é um dos sintomas de uma sociedade doente. E por isso que raramente eu dou entrevistas, eu procuro ter uma vida mais intimista, porque a vida é breve como gotas de orvalho. Mas qual que é o meu livro? Minha qual é o Conceição. seu livro mais vendido, seu maior Você sabe, sucesso? você sabe que eu escrevi mais de 60 livros, né? Então são tantos filhos que cada um eu amo de maneira peculiar. Uns deram mais trabalho, outros foram mais relaxantes, alguns me abraçaram mais, outros escaparam das minhas mãos. Eu não consigo te dizer qual livro ele mais me impactou e posso Você é dizer que um teve homem de vivência. 60 anos, né? 60 e poucos, né? 60 e poucos anos. Eu tenho 62 anos. E Pois eu é, quero te pensa dizer, bem. Leda, eu quero te dizer o seguinte, mas tem alguns livros que me tocaram tanto e Ah, que eu estou feliz que vão se tornar filmes. Por exemplo, O Vendedor de Sonhos me tornou best-seller, o meu amigo Jaime Monjardim o filmou, e ele fez um sucesso incrível na Netflix, agora saiu na América Latina, vai sair nos Estados Unidos e em muitos países da Europa e da Ásia. O Futuro da Humanidade conta a minha história, a história de Marco Polo, né, que, por exemplo, estava na sala de anatomia, vendo os corpos nus no primeiro dia de aula de faculdade de medicina, o professor dando técnica de dissecação, e o aluno levanta as mãos, o professor não quer respondê-la, porque a didática dele é só respostas no final da aula, o aluno insiste, tá bom, aluno, olha, eu vou abrir uma exceção, mas a minha didática não é essa. Pois não. Aí ele diz, professor, qual o nome das pessoas que nós vamos dissecar? Mas essas pessoas não têm nomes, são mendigos, são psicóticos, sem famílias, achados por aí. Aí o aluno pergunta, mas professor, como é que eu posso dissecar veias, artérias e nervos sem conhecer as lágrimas que eles choraram, os sonhos e pesadelos que tiveram minimamente? E o professor zomba dele e os alunos também caem no deboche depois do estresse de entrar no primeiro dia de sala de aula e estimula ele a procurar a história daqueles anônimos. Ele vai procurar e encontra, depois de idas e vindas, histórias incríveis e leva o mendigo para dentro da sala de anatomia, que conhecia a história deles, e ele passeia pelos corpos e fala em lágrimas, Maria, você aqui, quantas vezes você deu o pouco que tinha para aqueles que nada tinham? General, você aqui, você zombava da morte, achava que era tão grande, mas a morte, ela abate grandes e pequenos, somos apenas caminhantes no traçado do tempo, e começa a descrever. E aquele professor, ele tem um impacto, e os alunos começam a perceber que não há pessoas de seu menor valor, mesmo que sejam anônimos. Cada ser humano é único e inenarrável. E o livro O Futuro da Humanidade, que conta essa história, já foi contratado pela Netflix e vai ser filmada agora, logo após a pandemia, e também o Armadilhas da Mente. A Disney está interessada em várias obras, a Sony, e assim por diante. Bom, e enfim, os filhos, seus filhos são filhos e filhos da vida, né? Do mundo. parabéns, Serão filhos do mundo, né? filhos do mundo. Já são, né? Porque já estão em mais de 70 países. 25 milhões de livros vendidos é muita coisa, né? Você É. imaginava isso? Você é de Colina, né? Colina é uma cidade do interior de São Paulo? Minha querida Colina, uma cidade pequena, mas tão altruísta, é uma cidade perto de Ribeirão Preto, entre Ribeirão Preto e São José do Preto. Eu cresci numa cidade que não tinha livraria, nunca fui estimulado a escrever livros,
Mas eu era a segunda nota da classe no colegial, de baixo para cima. Ninguém apostava que eu poderia chegar a lugar nenhum. Imagina, segunda nota da classe, de baixo para cima. Meus colegas diziam que eu só tinha um caderno e não tinha nada escrito, e é verdade isso. E era distraído, desconcentrado, e quando os colegas reuniram para falar sobre o futuro, um queria ser agrônomo, outro veterinário e tal, eu falei que queria ser um médico, um cientista, silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu aprendi a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões de um ser humano são solitárias. Não espere que as pessoas te aplaudam ou te promovam. E eu decidi estudar. Estudei cerca de 14 horas, 12 a 14 horas por dia. Passei na faculdade de medicina. Mas do segundo para o terceiro ano, eu vivenciei uma crise emocional intensa, uma dor depressiva muito grande. E eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais dramáticas do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. E aí a dor, aí mais outra ferramenta de gestão da emoção, eu comecei a aprender. Ou a dor nos constrói, ou ela nos destrói. Eu não me curvei à dor, eu comecei a fazer 1000 perguntas, escrever quem sou, o que sou, por que não protejo a minha mente, não gerencio meus pensamentos. E a partir daí comecei a desenvolver a teoria da inteligência multifocal. E que, felizmente, ela tem sido utilizada em várias universidades. Hoje é utilizada, inclusive, na USP, no stricto sensu, em disciplinas. Né? A gestão da emoção para a formação de professores brilhantes. E vamos disponibilizá-la no segundo semestre também, mais uma vez. Bom, eu queria... Seria interessante encontrar esses alunos, né? Que estudaram com você, quando você não tinha um caderno e não tinha nada anotado nele, né? Hoje eles, não na pandemia, mas antes da pandemia, abraçavam. Falavam, como é que você... O que aconteceu? Qual o segredo? Como é que pode, né? Como é que pode? Na verdade, todo ser humano... Eu desenvolvi uma teoria sobre a inteligência multifocal. Todo ser humano, ele tem uma capacidade incrível que está frequentemente embotada. Nós podemos e devemos escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa existência. Todos devemos fazer isso? Todos devemos. Não há gente desinteligente, incapaz, não há ser humano que não consiga brilhar no teatro da sua mente e no teatro social se ele não aprende, se ele aprender algumas ferramentas. Por exemplo, a dor nos constrói ou nos destrói, devemos optar por não se curvar a ela e usar para nos construir. Sonhos e disciplina não podem estar descasados nunca. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens. Então temos que juntar sonhos e disciplina. Nós temos que aprender a dar tantas chances para nós quantas necessárias. Se eu fracassei, se eu fui humilhado, se eu fui debochado, eu não me dobro diante dessas intempéries, mas entendo que as flores desabrocham nas primaveras, mas elas são secretadas nos invernos da vida. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!